bem? Meu nome é Dr. Eduardo Reigota, eu sou médico cardiologista, também sou especialista em medicina do exercício e do esporte e também tenho pós-graduação, mestrado na área de exercício, na área de exames funcionais. E eu gostaria de comentar com vocês sobre a importância da avaliação pré-participativa do ponto de vista cardiovascular. A avaliação pré-participativa ela não só envolve os aspectos cardiorrespiratórios, mas também os aspectos musculoesqueléticos. Mas a intenção do nosso comentário é focar nos aspectos cardiorrespiratórios. É importante que aqueles que desejam iniciar as atividades físicas, principalmente aqueles acima de 35 anos, que no caso é um grupo específico de pessoas, que passe por uma avaliação médica para avaliar seu risco pré-participativo. Muitos desses pacientes não sabem, porque muitas vezes não tem uma doença propriamente dita diagnosticada, ou ainda não tem sintomas relevantes, a ponto de eles acharem a necessidade de procurar uma avaliação médica. Mas eles apresentam os fatores de risco. Os fatores de riscos que fazem parte da doença silenciosa. Esses fatores de risco muitas vezes estão relacionados a processos que desencadeiam dentro do nosso corpo uma inflamação, que a gente chama de inflamação crônica estéril. Ou seja, é uma inflamação que não é causada por um agente infeccioso ou por uma doença inflamatória aguda, mas que silenciosamente é a base para o desenvolvimento de doenças como diabetes, cardiopatias, desenvolvimento de desfechos como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, entre outras complicações. Essa doença inflamatória crônica, que muitas vezes ela passa desapercebida pelos seus poucos sintomas, ela muitas vezes está relacionada a manifestações silenciosas de doenças de risco cardiovascular ou de outras doenças de risco cardiorrespiratório, que podem ser em momento que o indivíduo está iniciando uma atividade física, a qual ele não avaliou adequadamente sua condição e o seu risco. E diante de um estímulo maior, pode ser o momento de aparecer o evento dessa doença. Não é incomum que pacientes de 40 anos, 45 anos venham ao nosso consultório com esses fatores de risco não controlados e com a manifestação dessa doença inflamatória estéril. E eles podem, e ao fazerem as suas avaliações, mostram já evidência da doença isquêmica do coração, a doença da aterosclerose, que é a formação da placa nas circulações, a doença diabetes mellitus tipo 2, já em manifesto, apresentando já complicações até na função renal e alterando a pressão arterial. Não é incomum que esses pacientes venham ao nosso consultório e já apresentam hipertensão não diagnosticada, por serem doenças com poucos sintomas e que diante de um estímulo maior podem desencadear um evento. Recentemente tive contato com uma paciente que praticava crossfit e apresentou um acidente vascular cerebral súbito. Por quê? Porque ela tinha uma doença cerebrovascular não diagnosticada. E muitas vezes é necessário essa avaliação, conhecer os fatores de risco pessoais, conhecer os fatores familiares, muitas vezes tem doenças relacionadas à morte súbita na família, que é importante. E nesse segmento, muitas vezes, os atletas, principalmente até aqueles menores de 35 anos, que é um grupo seleto de pessoas, onde a morte súbita é um evento muito raro, mas que, diante de competições de alta intensidade, de alta performance, é importante uma avaliação prévia, porque existe um diagnóstico diferencial entre a cardiopatia desenvolvida por doença e aquela alteração cardiológica desenvolvida por alterações funcionais e morfológicas decorrentes do exercício, que a gente chama de coração de atleta. Então é muito importante esses indivíduos terem essa avaliação, esse olhar, identificar os fatores de risco, como sobrepeso, síndrome plurimetabólica, hipertensão arterial,
diabetes mellitus, tabagismo, estresse crônico. Isso é uma das alterações muito importantes, porque o estresse crônico produz essas alterações hormonais, de eixo hormonal, e estão relacionadas às alterações inflamatórias crônicas. E insônia, falta de sono adequado. Há pacientes que têm problemas com a apneia do sono, ronco excessivo, parada de respiratória durante o sono, e que aumenta o risco cardiovascular. E muitas dessas doenças são silenciosas. O sedentarismo também produz essa inflamação crônica, elevando o risco dessas pessoas, tanto pelo despreparo antes de iniciar os exercícios, como também por esses processos inflamatórios, metabólicos que estão associados ao sedentarismo. Não estamos destacando, mas as doenças osteomusculares também são situações iminentes de risco. Não é incomum pacientes de 45 anos, 40 anos, com sobrepeso, que trabalham muitas vezes em situações de alteração postural, terem doença na lombar, terem doença na cervical e, diante de sobrecargas importantes musculoesqueléticas, desenvolve uma hérnia, uma protusão discal, desenvolve tanto na região lombar como na região cervical, lesões de ombro crônicas de repetição, lesões de joelhos crônicas de repetição que estavam lá em silêncio, estavam silenciosamente, que também tem essa base de fundo de inflamatório crônico estéril, que diante de uma sobrecarga musculoesquelética intensa, porque muitas vezes esses grupos de pessoas passam aí 40, 20 anos, 30 anos sem se exercitar e resolvem da hora para outra tirar o atraso e buscam esses tipos de modalidade de exercício que tem alta intensidade musculoesquelética e tem alta sobrecarga cardiorrespiratória. E por fim, eu gostaria de citar, logicamente, contextualizado no momento, o Covid, a síndrome pós-Covid. A síndrome pós-Covid é um conjunto de situações clínicas, funcionais que acomete, tanto do ponto de vista neurológico, do ponto de vista musculoesquelético, do ponto de vista do eixo hormonal, do ponto de vista dessa inflamação crônica, estéril, do ponto de vista cardiorrespiratório. Muitas dessas pessoas que tiveram Covid podem ter desenvolvido a forma pulmonar e ter o acometimento pulmonar e estarem tendo sintomas de limitação funcional do ponto de vista respiratório. E também, em especial, da parte cardíaca, nós sabemos que a Covid, por ser uma doença que tem manifestação de doença inflamatória, pode acometer aquele revestimento que está no coração, que a gente chama de pericárdio, pode acometer as coronárias e desenvolver doença de obstrução nas coronárias, pode acometer o músculo cardíaco e desenvolver insuficiência cardíaca. E isso pode parecer muitas vezes com sintomas de fadiga, indisposição, perda funcional, depressão, que são manifestações externas de uma doença cardíaca pós o Covid. Então é importante que esses pacientes, ou esse grupo de pessoas que eu citei, e também não deixando de valorizar a avaliação pré-participativa para competições de alta performance e para competições de alto rendimento ou esportes competitivos, que os atletas também façam a sua avaliação. Porque a cardiopatia congênita ou aquela cardiopatia de origem hereditária, familiar, são as causas de morte súbita que podem acometer o coração dessas pessoas, e mesmo que eles tenham condições físicas funcionais adequadas ou um pouco menos de sintoma que os outros, em um momento de gatilho, que a gente fala, que é um momento momento D, onde o calor da intensidade da prova, mais a questão da doença de base pode desencadear um evento fatal. Então esse grupo de pessoas também é alvo da avaliação cardiorrespiratória, da avaliação pré-participativa, e é importante que as pessoas tomem consciência disso, procurem fazer avaliações. As avaliações, elas não são restritas à avaliação médica, é uma avaliação multidisciplinar. Faz parte disso o papel do educador físico, faz parte disso o papel
do fisioterapeuta na reabilitação cardiorrespiratória ou musculoesquelética, mas o princípio deve se iniciar com uma avaliação médica para se avaliar o que? A segurança para se iniciar atividades físicas, a segurança para participar de uma intensidade maior das atividades físicas e a segurança também para checar aqueles indivíduos que são profissionais da área do esporte e que necessitam também passar por essas avaliações. Então, um grande abraço a todos e até mais.